Tem momentos na vida em que o homem olha para si mesmo e percebe que deixou a própria força adormecer. Ele sente a procrastinação corroendo seus dias, a falta de propósito tirando sua energia e a dor silenciosa de ver alguém que antes demonstrava interesse simplesmente esfriando. É aquela sensação amarga de estar sempre um passo atrás, como se a própria presença não tivesse impacto. E é aí que o estoicismo entra como uma espada afiada, lembrando que o mundo respeita quem se respeita e ignora quem se abandona. Você talvez já tenha vivido isso. Mensagens que antes eram respondidas com empolgação, agora chegam com frieza. Encontros que pareciam promissores viram cancelamentos de última hora. E aquela mulher que mexia com seus sentimentos passa a tratar você como uma opção. Ou pior, como um espectador da vida dela. Nada dói mais do que perceber que você colocou energia onde não havia reciprocidade. Mas a verdade é que essa dor pode ser usada como combustível para transformar sua postura, sua confiança e sua identidade masculina. Homens que dominam o autocontrole, não o autocontrole frio, mas o autocontrole poderoso que nasce da consciência de si, começam a enxergar que valorização não é pedida, é conquistada silenciosamente. Como nos grandes filmes de superação, o protagonista não ganha respeito implorando, ele ganha evoluindo. Pense em personagens como Rocky, Maximus de Gladiador, ou até mesmo figuras estoicas como Marco Aurélio. Eles não conquistaram nada se curvando. Eles se tornaram inabaláveis. E é isso que desperta arrependimento em quem não te valorizou. Quando o homem aprende a cultivar dignidade, se torna autossuficiente emocionalmente e recupera sua força interior, algo muda. Ele não reage mais por carência, reage por propósito. Ele deixa de correr atrás e passa a caminhar firme. Ele deixa de buscar aprovação e passa a se tornar alguém que inspira. É esse tipo de presença que faz qualquer pessoa, especialmente aquela que te subestimou, repensar a forma como te tratou. Este vídeo é para o homem que está cansado de viver como espectador da própria vida. Para o homem que sabe que tem potencial, mas precisa reorganizar sua mente, fortalecer seu espírito e aprender a se colocar no centro da própria história. Aqui, vamos falar sobre atitudes que transformam, comportamentos que impõem respeito e princípios estoicos que fazem você recuperar sua imponência natural. Homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Antes de começarmos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com um amigo que precisa dessa força. E me diga nos comentários qual frase representa sua fase atual. Confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. O silêncio estratégico não é um jogo, é autocontrole. É o tipo de postura que mostra, sem dizer nada, que você não está disponível para migalhas emocionais. Num mundo em que todo mundo reage por impulso, o homem que sabe pausar se torna raro. O silêncio não é ausência, é presença sólida, firme, que incomoda mais do que qualquer discurso. E quando você usa isso com dignidade, o impacto é imediato. Muita gente confunde silêncio com fraqueza, mas isso é falta de visão. O silêncio estoico é uma escolha consciente, uma blindagem emocional que impede você de se desgastar com quem não te valoriza. É o momento em que você respira fundo e lembra que sua paz vale mais do que uma resposta impulsiva. É ali que você mostra autossuficiência emocional, porque não depende do retorno de ninguém para se manter firme. Quando ela percebe que você não está correndo atrás, não está se explicando, não está tentando convencê-la do seu valor, algo muda no ar. O contraste entre sua energia controlada e a ansiedade que outros homens demonstram faz você se destacar naturalmente. A mente humana valoriza aquilo que não domina totalmente. E o silêncio cria esse espaço. Ele faz a pessoa olhar 2 vezes, repensar as atitudes e até sentir um certo arrependimento pelo descaso.
O mais interessante é que o silêncio estratégico não serve para punir ninguém, serve para proteger você. É um ato de amor próprio, não de manipulação. É como nos filmes de samurais, onde o guerreiro responde apenas quando necessário e nunca desperdiça energia. Essa serenidade causa impacto. As pessoas começam a te enxergar como alguém que não se abala com migalhas emocionais e não mendiga a atenção. Só que isso exige coragem. É fácil se desesperar quando a mensagem não chega. Fácil ir atrás quando bate a insegurança. Mas o homem que domina o autocontrole entende que cada vez que corre atrás de quem o ignora, entrega seu poder. Quando você se recolhe com dignidade, você recupera terreno. Seu silêncio diz: eu não preciso provar nada. Eu sei quem sou. E essa vibração se comunica de um jeito que a palavra não alcança. E o mais forte de tudo é que o silêncio cria terreno para o próximo passo da sua evolução. Ele abre espaço para você focar em si, organizar sua vida, fortalecer seu propósito. Não é um fim, é um intervalo poderoso, um intervalo que prepara o impacto do próximo movimento. Porque quando você volta em uma nova versão, quem não te valorizou sente o peso da própria negligência. E isso é só o começo. Impor limites é uma das atitudes mais poderosas que um homem pode desenvolver e, curiosamente, uma das mais raras. A maioria vive tentando agradar, se moldar, se adaptar a qualquer migalha de atenção, e isso destrói a dignidade silenciosamente. O homem estoico entende que limites não afastam pessoas, afastam apenas quem nunca teve intenção de ficar. Quando você define o que tolera e o que não aceita, você deixa claro que sua vida não está à venda emocionalmente. O erro de muitos é acreditar que buscar aprovação é um sinal de carinho, mas na prática é o oposto. Quando você precisa que alguém te valide, você entrega sua autossuficiência nas mãos de outra pessoa. É como se dissesse: me diz quem eu sou, porque sozinho não sei. Isso te coloca automaticamente numa posição inferior, frágil, quase infantil. E nada mata o interesse mais rápido do que isso. Pessoas passam a tratar você como algo descartável, porque você mesmo se colocou nesse pedestal quebrado. A verdade é simples. Quando você não impõe limites, você educa o outro a te tratar mal. Cada desculpa que você inventa, cada segunda chance dada sem consequência, cada mensagem enviada tentando consertar algo que não foi culpa sua, tudo isso reforça que seu valor é negociável. E um homem que abre mão da própria dignidade por atenção sempre acaba na friend zone, rejeitado ou comparado a outros homens mais confiantes. Enquanto você se desdobra, eles mantêm a postura. E é isso que gera respeito. Impor limites não precisa ser agressivo. É sereno, é firme, é profundamente estoico. É saber dizer não sem culpa. Saber quando se retirar, saber quando algo já deixou de ser bom para você. É agir como personagens clássicos que nunca aceitavam ser tratados como segunda opção, como James Bond ou até mesmo Batman, que nunca mendigam espaço. Eles estão lá, imponentes, porque sabem o próprio valor. E quando você assume essa postura, o ambiente inteiro muda ao seu redor. O interessante é que quando você para de buscar aprovação, quem antes te ignorava começa a te observar. O contraste entre o homem desesperado por atenção e o homem que se coloca em primeiro lugar é gigantesco. É nessa hora que surge o arrependimento. Aquela pessoa que não te valorizou começa a perceber que você não está mais disposto a doar energia para quem não devolve nada. E essa ausência de carência é magnética, quase hipnotizante. E assim como no ponto anterior, impor limites abre as portas para algo maior. Quando você diz basta para o desrespeito, você diz sim para si mesmo. É um marco interno que reforça a construção da autossuficiência emocional. Você deixa de ser um personagem secundário na vida de alguém e volta a ser o protagonista da sua própria jornada.
E esse reposicionamento prepara o terreno para transformações ainda mais profundas nos próximos passos. Quando um homem decide voltar a atenção para si mesmo, algo profundamente poderoso acontece. Ele para de desperdiçar energia tentando decifrar comportamentos alheios e começa a investir naquilo que realmente controla: sua evolução. O estoicismo sempre reforçou essa ideia, a de que nada é mais valioso do que dominar a própria mente e direcionar seus esforços para o que depende exclusivamente de você. E quando você faz isso, sua presença muda, sua postura muda e o mundo passa a responder de outra forma. A grande armadilha é acreditar que focar nela fará ela ficar. Mas a verdade é dura e libertadora. Ninguém valoriza quem se abandona. Quando você coloca outra pessoa no centro da sua vida, você automaticamente sai do centro da sua própria. E isso cria um desequilíbrio que gera rejeição, perda de interesse e até aquele famoso "você é legal, mas..." O mais sempre aparece quando você esquece do próprio propósito, porque a ausência de propósito te torna previsível, apagado, emocionalmente frágil. Focar em si não é egoísmo, é inteligência emocional. É entender que você precisa construir algo sólido para se tornar um homem que não implora por espaço, mas que naturalmente ocupa espaço. Quando você treina, trabalha seus projetos, expande seus conhecimentos, cuida da aparência e da mente, você se torna alguém em movimento. E movimento gera atração. Enquanto outros homens mendigam migalhas, você está construindo. E construção é irresistível. Esse processo lembra muito a trajetória do herói nos filmes clássicos. O protagonista só conquista respeito quando enfrenta suas próprias sombras, não quando tenta preencher o vazio correndo atrás de alguém. Pense no Rocky, treinando sozinho na madrugada, no Tony Stark reconstruindo sua vida do zero, ou em qualquer personagem estoico que se fortalece depois da queda. Eles recuperam a força interna primeiro e só depois conquistam o mundo externo. O mesmo vale para você. E quando você finalmente realinha seu foco, algo interessante acontece. Quem não te valorizou começa a sentir o impacto. A ausência da sua energia disponível afeta. A leveza com que você segue seu caminho causa estranhamento. Sua disciplina, antes invisível, começa a chamar a atenção. Pessoas que antes te tratavam como plano B começam a perceber que você está deixando de ser acessível. E isso gera arrependimento, curiosidade e até uma espécie de respeito tardio. Mas o objetivo aqui não é provocar arrependimento. É construir uma versão sua que não dependa de validação externa para existir. É se tornar um homem que acorda com clareza, que sabe o que quer, que caminha com dignidade. Um homem que não perde tempo tentando provar seu valor, porque ele vive o próprio valor diariamente. Esse foco em si é o que dá continuidade a todo o processo e prepara o terreno para algo ainda mais profundo que vem a seguir. Manter a dignidade quando tudo está favorável é fácil. Qualquer um faz isso. O verdadeiro teste acontece quando você enfrenta críticas, frieza, desinteresse ou aquele desprezo silencioso que dói mais do que palavras. É nesse momento que o estoicismo se torna uma armadura. O homem que domina o autocontrole não reage com desespero, não tenta forçar conexão e muito menos entrega sua integridade em troca de atenção. Ele permanece sereno, porque sabe que sua dignidade vale mais do que qualquer aprovação temporária. O erro comum é reagir demais. A crítica chega e o homem tenta se justificar. O desprezo aparece e ele tenta agradar. A indiferença surge e ele tenta compensar. Cada uma dessas reações, embora pareçam tentativas de resolver, acabam gerando o efeito contrário. A mulher percebe insegurança, percebe desespero, percebe a perda de eixo. E nada destrói atração tão rápido quanto um homem que perde o próprio centro.
Quando você reage excessivamente, você sinaliza que o comportamento dela controla seu valor, e isso te coloca numa posição vulnerável. A serenidade, por outro lado, é magnética. Ela mostra que você não se abala por opiniões alheias e que sua autoestima não é frágil. Um homem sereno não se apressa em responder. Ele pensa, não se desespera diante do silêncio do outro. Ele mantém sua rotina. Não se joga para consertar o que não foi ele quem quebrou. Essa postura é a própria definição de autossuficiência emocional, porque ela mostra que você não depende do humor, da resposta ou da validação de ninguém para se manter inteiro. Essa atitude lembra muitos grandes personagens fortes da ficção, o tipo de homem que, mesmo diante de derrota, não se desespera. Pense em Maximus, de Gladiador, caminhando firme mesmo acorrentado, ou em personagens de Kurosawa, que mantêm a honra intacta mesmo quando o mundo inteiro tenta derrubá-los. Eles não perdem o eixo, não entregam a dignidade. E dignidade é uma linguagem silenciosa que todos entendem, especialmente quem tentou te diminuir. E a verdade é que, quando você mantém essa postura, o impacto é profundo. Quem te tratou com descaso começa a perceber que suas atitudes não te derrubaram, que o desprezo não te feriu como esperado, que você segue forte, firme, em paz. Esse contraste dói e gera arrependimento, porque nada pesa mais do que perceber que uma tentativa de diminuir alguém falhou miseravelmente. Sua serenidade se torna um espelho que revela o exagero do outro. E o mais interessante é que essa dignidade não te afasta das pessoas certas, ela apenas filtra as erradas. Quando você decide manter o próprio eixo, você cria um campo de respeito ao seu redor. Pessoas começam a pensar antes de falar com você, começam a medir as atitudes, começam a perceber que você não é um homem emocionalmente barato. E essa percepção é a ponte perfeita para o próximo elemento da sua transformação: a autossuficiência emocional plena. A autossuficiência emocional é o ponto de virada que separa homens comuns de homens realmente fortes. Quando você entende que suas emoções, suas escolhas e seu valor não podem ficar nas mãos de ninguém, tudo muda. O autocontrole deixa de ser uma luta interna e passa a ser um estilo de vida. Você não vive mais esperando atenção, resposta, aprovação ou reconhecimento. Você vive por propósito, e essa mudança é tão profunda que altera sua energia, sua presença e até a forma como o mundo reage a você. A grande fraqueza dos homens que sofrem por rejeição é entregar o próprio valor para o julgamento alheio. Quando ela responde, você se sente bem. Quando ela some, você desmorona. Quando ela elogia, você cresce. Quando critica, você afunda. Isso é como viver numa montanha-russa emocional dirigida por outra pessoa. E não há dignidade nisso. A dependência de validação externa transforma homens fortes em versões carentes de si mesmos, e isso mata a atração, a confiança e a autopercepção. Ser emocionalmente autossuficiente não significa ser frio ou indiferente. Significa ser pleno. Significa ter uma vida que continua fluindo com ou sem a presença de alguém. Significa ter pilares internos tão sólidos que nenhuma opinião externa é capaz de te desmontar. Você não precisa provar nada para ninguém, porque você vive alinhado ao próprio propósito. Esse tipo de solidez é rara, e justamente por isso é tão poderosa. Pense nos personagens mais marcantes do cinema ou da literatura. Eles nunca dependem do olhar externo para se sentirem completos. Seja um Bruce Wayne introspectivo, um Jason Bourne focado em si, ou até figuras estoicas como Sêneca e Marco Aurélio, todos têm algo em comum. A fonte da força vem de dentro. Eles não imploram por reconhecimento. Eles se movem com dignidade e o mundo responde ao movimento deles. A autossuficiência é o que faz esses personagens se tornarem inesquecíveis.
E aqui está o ponto crucial. Quando você se torna emocionalmente autossuficiente, quem não te valorizou percebe instantaneamente. Porque você deixa de agir como alguém que precisa. Você passa a agir como alguém que escolhe. Suas atitudes mudam, sua postura muda, seu olhar muda. E isso causa um impacto direto na percepção que os outros têm de você. A ausência da sua carência pesa. A sua independência emocional se torna uma presença que incomoda, provoca arrependimento e desperta respeito. O mais poderoso de tudo é que, ao atingir esse nível de equilíbrio interno, você não busca mais validação. Você atrai. Pessoas começam a desejar estar perto de você porque sua energia é estável, centrada, madura. Você se torna um homem que inspira confiança, que exala propósito, que caminha com dignidade mesmo em silêncio. E é justamente essa autossuficiência que mantém o ciclo da sua evolução, abrindo caminho para que você construa relacionamentos mais fortes, escolhas mais conscientes e uma vida que ninguém pode tirar de você. No final de tudo, a pergunta que fica é simples, mas profunda. Quem você quer ser daqui para frente? O homem que se perde tentando agradar quem não o reconhece, ou o homem que decide assumir o próprio valor e conduzir a própria vida? A jornada estoica que você percorreu até aqui não é sobre conquistar alguém, é sobre conquistar a si mesmo. Cada atitude que vimos é uma peça de um quebra-cabeça maior, o da sua transformação pessoal. É importante refletir sobre como você tem reagido às situações que te ferem. Você tem entregado seu poder? Tem buscado aprovação onde não há reciprocidade? Tem permitido que críticas e desprezo mudem quem você é? Ou está começando a perceber que dignidade, autocontrole e autossuficiência são os verdadeiros pilares da valorização? Essas perguntas não são para te acusar, mas para te fortalecer, porque o simples ato de se questionar já é um passo rumo ao seu próprio renascimento. O mais interessante é que quando você adota esses princípios, não apenas muda sua vida afetiva, muda tudo. Seu trabalho melhora, sua postura melhora, sua energia melhora. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais firme, e sem perceber, você inspira respeito de qualquer pessoa ao seu redor, inclusive daquela que um dia não te valorizou. Homens que vivem com propósito não precisam exigir respeito. Eles o impõem naturalmente. Agora, a decisão está nas suas mãos. Você vai levar essa mentalidade adiante? Vai permitir que essa nova versão sua se torne permanente? Vai assumir de fato o papel de líder da própria vida? A transformação não acontece em um dia. Acontece nas atitudes diárias, nos limites que você estabelece, no silêncio estratégico que você escolhe, na dignidade que você preserva. E esse é um caminho que poucos têm coragem de seguir. Se esse conteúdo te fortaleceu, se inscreva no canal, ative todas as notificações e compartilhe com alguém que precisa dessa virada interna. Quanto mais homens despertarem essa força, mais relacionamentos saudáveis e respeitosos nascerão. A mudança começa em você, e ela inspira tudo ao redor.